Por que eu? Porque tanta gente melhor que eu, Jesus. Muita gente melhor do que eu. Os irmãos estão me ouvindo? Diga glória a Deus. Glória a Deus! E eu lhe falo, o Senhor me respondeu. Estava sentado ali, eu falei, Jesus, por que eu me entregar nesse lugar essa noite? Eu me senti pequeno, meu pastor. Me senti pequeno. E Jesus respondeu para mim, da mesma maneira que eu usei um assassino para libertar o povo do Egito, eu quero usar você. Você vai entender. Da mesma maneira que eu usei um cobiçador para virar rei de Israel, eu quero usar você. O que eu quero te dizer é que Deus não vai anular o seu pecado, não. Mas o processo que Ele vai te colocar vai fazer você olhar para trás e reconhecer que há um Deus que usa o pecador. Aleluia. Eu quero te convidar a abrir tua Bíblia no livro de Lucas, capítulo de número 11. E eu comecei falando que eu não sou um pregador, eu falava com os irmãos aqui que eu era um mensageiro. Por quê? Eu estava com a mensagem, estava com um livro para falar sobre Salmo 23 de Davi. Estava para falar em 1 Samuel capítulo 8 de Abel e Joabe, se não me engano. Mas o Senhor Ele me conduziu a falar que se for para falar dele, Ele iria dar o livro, mas se for para falar de mim, era para eu abrir no Salmo 23. Então eu vou abrir no livro de Lucas, que o Senhor falou comigo. E eu não entendi até começar a anotar. E o Senhor deixou alguns pontos para a gente. Antes da gente começar a ler, eu quero te fazer uma pergunta. O que é paternidade? Tem respostas que a gente só adquire fazendo perguntas. O que é paternidade? Eu quero que você reflita só um pouquinho. Livro de Lucas, capítulo 11. Já eu te respondo o que Deus me respondeu. Verso de número 1. E aconteceu que, estando eles orando em um certo lugar, como cessou-lhe dizendo um de seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou a seus discípulos. Amém? Podemos assentar? Agora não deixe de glorificar o nome do Senhor. Não deixe de exaltar o nome do Senhor. Meu primeiro desafio aqui não era nem pregar, era beber a água. Confesso que quando a gente está na caminhada com Jesus, a gente vai começando a receber umas oportunidades. Que a gente vê com um copinho de água, está aqui, o copo está assim, ó. Tremendo, só está derramando. Mas glória a Deus por isso, hoje já tem um pouco mais de maturidade, consigo beber a água, gente. Você pode dar glória a Deus por isso? Brincadeiras à parte, mas eu quero começar dizendo o que é paternidade. Eu vou fazer algo que meu amigo Antonioni conhece comigo. Não é algo que você vai achar na internet. Você não vai achar no Google. Eu orei ao pai e o pai falou: Diego, anota. Porque você vai entregar essa mensagem ao meu povo. Eu falei, ainda bem que o senhor sabe que é o teu povo. Porque é uma responsabilidade, tamanha responsabilidade, quando nós nos levantamos para falar algo do Senhor. E Salomão, ele começou orando, falando: Pai, eu quero a sabedoria, Senhor, para poder direcionar o teu povo. Quero sabedoria para não falar nada de mim. O que Salomão estava pedindo, eu pedi a Deus nesses dias: Senhor, me direciona para que eu não venha falar nada que venha ferir alguém, mas que venha edificar vidas. E o Senhor falou: então começa a anotar, pois eu quero revelar minha mensagem a você. Irmãos, eu busquei como nunca antes buscado antes, de tal maneira de chamada profundidade. E aqui eu já começo a entrar. Paternidade é o processo de troca de experiência entre
um pai e um filho. Aonde o pai ensina o filho a se tornar um futuro pai. E o filho ensina o pai a aprimorar o dom de ser pai. Entenderam? Amém. Ou seja, é uma experiência trocada. Mas nessa experiência, há processos que são falhos. Eu posso dizer algo que eu vivi. Que foi gerado uma falha em mim devido ao processo de criação. Não estou culpando meu pai por isso. Não estou culpando a minha família por isso. Pois talvez foi gerado nele também. E ele me ensinou achando que era correto. E algo, hoje no futuro, gerou uma consequência em mim. Eu estou orando a Deus para mudar isso em mim. Já eu te explico esse processo. Vamos lá. O Senhor me deu 3 pilares que mantêm a chama do relacionamento de pai e filho fortalecido. Jesus, ele, antes de se isolar para a oração, ele estava na casa de Maria e Marta, onde se reuniam, se confraternizavam, onde Maria estava aos pés de Jesus ouvindo e Marta estava preparando a mesa, preparando o banquete. E Marta falou: Senhor, não vê como é que ela está aí, só parada, sem fazer nada. E Jesus repreende Marta devido que a melhor parte Maria estava escolhendo. Em seguida, não há um outro texto, Mateus, ele começa só dando alguns pontos de orações. Mas Lucas, ele diz que os discípulos saíram para orar em um certo lugar, após essa refeição. E um dos discípulos pergunta: Senhor, nos ensina a orar. E ele compara o ensinamento de Jesus com o de João Batista, dizendo que assim como João Batista ensinou seus discípulos, nos ensina a orar, Senhor. E o Senhor, ele nos dá um modelo nesse momento de oração, que não é para ser seguido como reza, mas é para ser seguido como um padrão daquilo que nós devemos falar. Em primeiro lugar, Pai nosso, que está no céu. Ele direciona essa oração para um devido respeito. Pai. E especificando o Criador. Há uma barreira muito grande hoje na sociedade, porque nós não conseguimos chamar Deus de Pai. Muitos não conseguem chamar Deus de Pai porque comparam a criação do Pai terreno com o Pai celestial. Aleluia. Acabamos colocando algumas etiquetas, alguns rótulos em Deus, sendo que Deus não é e não age da maneira que o Pai terreno age. E uma das coisas mais interessantes que o Senhor falou comigo, Diego, fala para a minha igreja, que o primeiro ponto é comunhão. O primeiro ponto é? Comunhão. Só 3 pessoas falaram. O primeiro ponto é? Comunhão. Por tudo que esse irmão está do lado. Fala, o primeiro ponto é? Comunhão. Misericórdia. Enfraqueceu aí, foi? Se ele dormir, tu dá um toquezinho assim, de leve, para não causar ira no coração. E o Senhor começou falando: a comunhão é o hábito de sentar à mesa. Tem a troca de informações. Também é um ato de conviver bem com seu semelhante. Eu falei: como assim? A mente do pregador, ela é fértil, irmão. E eu perguntei ao Senhor: por que muitas das vezes a gente fala e não ouve? Meu pensamento, imaginei os discípulos olhando para Jesus. Pai nosso que está nos céus. É a mesma doutrina que tem aqui na terra. Eu imagino Jesus falando: não, filho. O homem, ele causa processos em você que criam feridas. Mas Deus, ele causa um processo em você que traz à tona a sua ferida para trazer a cura. Tem processos na nossa vida, aleluia, que o nosso subconsciente, ele esconde para que nós não viemos ficar
nos martirizando, não gerando dor. Então acabamos escondendo-nos debaixo do tapete para que não venhamos sofrer. Mas o processo com Deus é ao contrário. Ele pega a sua ferida, traz na memória, mas não é só para te trazer dor. A ferida dói, mas ele cura. Alguém entendeu? Eu vou repetir para ficar melhor. Processos com o homem te causa feridas. Processo com um pai falho te causa feridas. Mas o processo com Deus te causa cura. Amém? Glória a Deus. A comunhão com o Pai, ela gera intimidade. A comunhão com o Pai gera intimidade de chegar ao ponto de seguir caminhos que Deus quer ou não. Houve experiências em minha vida onde o Senhor falou comigo: não assente na mesa. Eu não quero você falando com fulano nem Beltrano. Eu quero que você ore mais. Porque tem coisas que você caminhar nessa direção, você vai sofrer. Tem coisas que se você não ouvir nesse momento, você vai acabar quebrando a cara. E o Senhor, ele continua nos dizendo: Pai, seja o nosso provedor, não só no alimento. Seja o nosso provedor, mas naquilo que nós necessitamos, principalmente as amizades. Irmãos, eu vou dizer algo para você que eu sofri muito com amizade. Eu e minha esposa, nós orávamos para ter um amigo. Nós chorávamos para ter um amigo. A gente queria ter alguém para sair, não tinha. Queria ter alguém para desabafar e não tinha. Porque nós não estávamos preparados para ter esse nível de relacionamento. Esse nível de intimidade. Tem coisas que nós podemos contar para o nosso amigo. Agora imagine eu com amizade como essa, como vocês aqui, chegar e começar a sangrar em cima de vocês. Feridos, fere. Curados, cura. Entendeu? Feridos, fere. Não tem como pessoas feridas querem curar alguém. Porque tem muito trauma envolvido. Tem muita doença psicológica envolvida. E o Senhor não quer te dar qualquer coisa. O Senhor não quer te dar qualquer um como amigo. O Senhor quer curar pessoas, mesmo usando você para futuramente ser chamado de amigo. Alguém está me entendendo? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. E hoje nós íamos falar sobre algo chamado paternidade. Glória a Deus. Tem alguém aqui no nosso meio que ainda não é evangélico? Só levanta a mão, não, sem pressão nenhuma. Glória. Uma pessoa? Alguém mais? Duas pessoas? Alguém mais? Três pessoas? Quatro? Cinco? Alguém mais? Acho engraçado, fica todo mundo com vergonha. Levanta um, daqui a pouco vem 2, 3, 4, 5. Tem mais gente aí no meio, né? Já vi daqui, viu? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. E eu acredito, irmãos, que muitos daqui não surgiram no leito cristão. Como assim? Tem pais ou mães que foram evangélicos. Eu mesmo não tenho. Não tive esse prazer de ter um pai ou uma mãe evangélico, porque minha vontade era de ter sido evangélico antes, ter sido cristão antes. E aquilo que o Senhor nos causa, irmãos, é algo tão grande, como falar, se eu pudesse voltar no tempo, se eu pudesse olhar para trás novamente e falar, Senhor, me faz voltar no tempo, só para eu te aceitar mais cedo. Aleluia. E quando nós aceitamos a Cristo como o único e suficiente Salvador, nós nos tornamos filhos dele. No livro de João, capítulo 1, nos fala que nós recebemos o direito de ser chamados filhos de Deus. Aleluia. Nós recebemos a oportunidade de ser chamados de filhinhos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero fazer uma pergunta. Eu queria que você curvasse a sua cabeça nesse momento, fechasse seus olhos. Curva a cabeça, feche os olhos. Não vale olhar, viu? Não vale olhar. Estou de olho aqui. Quem aqui
já sofreu algum abuso na infância? Levanta a mão. Pode abaixar. Continua de olho fechado. Quem aqui já foi espancado na infância? Levanta a mão. Baixa a mão. Quem aqui já foi abandonado na infância? Pode baixar a mão. Pode levantar sua cabeça. Abrir seus olhos. Jesus é lindo. Aleluia, Jesus. O processo de paternidade falha gera filhos falhos. Mas o Senhor, como pai que Ele quer corrigir essas feridas em você e fazer de você um pai de excelência, uma mãe de excelência. Não tem como você seguir de qualquer maneira, pois na presença do Senhor até a tristeza ela tem que começar a saltar de alegria. Nós precisamos entregar o nosso coração e alma a Deus. Eu vou orar por você no final. No final, eu quero chamar algumas pessoas aqui. Ou se quiser vir toda a igreja, vem também. No final, aguenta aí. Glória a Deus. Segundo ponto. O que mantém a chama do relacionamento aceso entre pai e filho é o conhecimento. Irmãos, eu lembro que eu menor, eu gostava de me envolver em algumas enrascadas, em algumas brigas. Gostava de aprontar um pouquinho. Quando vinha 5 pessoas assim, eu corria, irmão. Era frouxo. Covarde, frouxo. Mas quando chegava meu pai, eu enchi o peito. Mexe comigo agora. Mexe comigo agora. Me sentia, o peito estufava, chega a mudar o jeito de andar. Parecia um jogador, daquele jogador caro. E eu falava a importância de ter um pai presente. E quantos muitos hoje não tiveram essa oportunidade de ter uma criação? Quantos muitos hoje não tiveram oportunidades de ter falado, filho, eu estou contigo. De pegar na mão e caminhar, pode ir comigo. Porque se você passar pelas águas, eu estou contigo. Se passares pelo fogo, ainda que eu seja o 4º homem na fornalha, eu estou contigo. Aleluia, Jesus. Eu quero correr porque o Senhor me instruiu a algo diferente aqui nessa noite. Aleluia! Ao conhecer a Deus, a preparação para enfrentarmos guerras espirituais e físicas são nos dadas. Guerras espirituais. Guerras. A gente está quebrando um pouco a palavra. Guerras espirituais. Guerras. São vencidas com orações faladas. O reino espiritual não entende o que você está pensando. Deus, ele entende tudo aquilo que você está pensando. Mas tem guerras que a gente só vence falando. Quer uma prova? Livro de Gênesis, capítulo 1. E Deus disse... Alguém entendeu? Deus disse, haja luz, haja firmamento, haja divisão entre céus e terra. O Senhor nos instrui, em meio a orações, nós proclamarmos a palavra. Tem quebra de maldições que só são quebradas quando nós falamos. Tem vínculos entre um homem e mulher, eu não falo o nome, vocês me entendem, né? Que só são desvinculados quando nós liberamos a pessoa pela palavra. Tem perdão que a gente só libera pela palavra. E tem gente que não entende, Senhor, perdoa todos os meus pecados. Sim, irmão, tem que justificar. Você tem que justificar o que foi que você pecou. Aonde foi que você caiu. Aonde foi que você parou. Quando você estiver se confessando para seu pai, você precisa dar detalhe, porque o pai tem que instruir a você a não cair mais. O pai, ele tem interesse em te levantar, irmãos. O pai, ele tem interesse em pegar nas tuas mãos e sair caminhando contigo. Mas é necessário você falar que quer ele contigo. Moisés falou com meu Deus, eu vou, mas eu só saio daqui se o Senhor for comigo. Aleluia. Aleluia. Deus nos mostra como utilizar a ferramenta de guerra. A intimidade, quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós aprendemos a travar as guerras. A oração
de intimidade pode ser silenciosa, como desabafo, como você está se sentindo, como foi seu dia, o que é que você está passando. São dois tipos de orações, irmão. Se você não acordar, você vai acabar perdendo a batalha. Por isso que tem muitas famílias que estão perdendo guerra, porque estão sem estratégia. Estão perdendo batalha porque estão sem estratégia de como lutar. Tem hora que a gente fica aqui, né, o chato? Abre a boca, dá glória a Deus. Ora, irmão, se lança na oração. E Deus falou, continua, filho, continua, para ver se alguém se levanta e entende. E começa a orar baixinho no pensamento aí. Aí tem um anjo lá ao redor, te guardando. Faça o quê? Sim, é para fazer o quê? Eu não entendi. O anjo está lá, sim, a guerra está travada, mas é para fazer o quê aqui? Irmão, você tem que doar. Você tem que guerrear e ir para a batalha mesmo. Um outro dia a gente estava passando por uma peleja. Aleluia. Lá no trabalho, lá na gráfica. E aí, me deu aquela vontade de não orar. E eu falei, é guerra. Me deu aquela vontade de falar assim, não, vai deitar que é melhor. Eu falei, é guerra. Aí a esposa veio lá cheia de autoridade e falou, a gente vai orar. Eu não falei nada, fiquei quieto. A gente vai orar. Na hora que a gente falou, a gente vai orar, me deu uma dor de cabeça. Eu falei, não vou orar não, eu estou com dor de cabeça. Não vou orar não, que me deu uma dor de cabeça. Aí eu ouvi a voz, não vai não, tu vai perder. Se tu não for, tu perde. Eu falei, amém, nós vamos orar. E a gente começou a orar, a passar horas. Se você for lá na Gávea, tem um cara de marca de pau de ambulância. Se alguém perguntar lá, eu falei, é a marca da promessa. E a gente começando a orar, botando as mãos, impondo a mão, determinando, tal. E a dor de cabeça começou a vir. E me veio uma frase na mente, lança essa palavra, que o Senhor te repreenda. Tem batalhas que nós guerreamos contra demônios pequenos. Mas tem batalhas que é maior do que a gente. Que é contra principados, potestades. É uma hierarquia maior. E muitas das vezes nós não estamos preparados para essa guerra. Mas eu falei, Senhor, eu não estou preparado para essa guerra, é maior do que eu. E o Senhor falou comigo, quem está pelejando por você? Quem está guerreando por você? Eu quero te perguntar, quem é o seu pai que peleja por você? Nós temos a mania de falar que Deus é nosso pai, mas nós não oramos pais. Não temos tempo de qualidade. Não temos a ousadia de chamar ele de Abba. Não temos interesse em permanecer tempo no joelho, porque tem um compromisso, tem uma novela, tem uma série, tem um filme, e nós acabamos passando o mínimo com Deus. E não tem como Deus se revelar sem tempo de qualidade. Não tem como Deus se revelar sem mergulhar no oceano da presença. Não tem como, irmãos. Quer ver uma coisa? Quem quer conhecer a Deus? Levanta a mão assim. Amém. Vocês não vão morrer para isso não, calma aí. Quem quer conhecer a Deus? Só mantém a mão para cima. Isso. 3 pessoas não querem? Você não quer conhecer Jesus não? Você me perdoa que sou brincalhão, viu gente? Agora quem quer pagar o preço para isso? E o que é que você está abrindo mão para buscar a Deus? Acordar 3 horas da manhã, abrir mão de um joguinho, abrir mão de uma série, abrir mão de tela, abrir mão de amizade, de relacionamento para buscar a Deus. É complicado. Mas nessa batalha o Senhor começou a falar, filho, fala. E eu falei, que o Senhor te repreenda agora, em nome de Jesus, seja repreendido na hora, irmão, não foi daqui a meia hora não. Um céu de bronze caiu, meu João, e eu senti a presença do Senhor entrar, a dor de cabeça passou. Aleluia. Havia uma batalha travada onde já havia perdido, mas o Senhor me deu o direito de vitória.
rio, aleluia, indo em direção ao matadouro. E o Senhor falando, não, eu vou morrer por alguém aqui nesse lugar, eu vou morrer por alguém aqui nessa igreja, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Tem alguém aqui que quer essa vida eterna? Diga glória a Deus a Ele, aleluia. O inimigo ele aproveita as brechas da relação entre pai e filhos para poder gerar orfandade. Há uma evolução nos processos de criação. Antigamente, eu não sou tão velho assim, só tenho 32 anos. Eu lembro que a gente passava mais tempo na rua brincando de bola, peão, pipa. Hoje mais é quando você vê duas crianças se reunindo para falar de Free Fire, velho. É Free Fire, tu comprou aquela ferramenta tal, que não sei o que. Eu falo, meu Deus. Eu falo, eu tive o privilégio de ter essa oportunidade de infância. E o que está gerando um conflito é o erro de comunicação de pai para filho. Às vezes o que ele recebeu do seu pai ele quer passar para o seu filho. Mas há uma atualização. Antigamente se eu falasse, e aí coroa, eu recebia um tapa. E aí, velho, era um tapa. Velho? Que é isso aqui? Velho não. É pensa pai, pensa mãe. Antigamente era assim. Se o filho viesse, passasse pela sala na hora de dormir, não desse benção, era que nem no quartel, recebia um tapa e voltava e saia dando benção por benção. Mas o processo de criação, como tem dado conflito, tem muito filho crescendo revoltado com o pai. O que acaba gerando orfandade. Orfandade é o quê? Orfandade são filhos órfãos que são gerados em problemas familiares. Filhos que saem da casa, filhos que ignoram o princípio dos pais, filhos que ignoram a ordem dos pais. Não só isso, pais que abandonam os lares para viver talvez uma outra aventura. Pais que não se comunicam com seus filhos sobre o processo de sentar, ouvir e direcionar. Como eu falei com os irmãos, tem algo em mim que precisa ser mudado ainda. Eu tive um pai presente em poder pagar uma escola, tive um pai presente em poder pagar muitas coisas, mas eu não tive um pai presente em poder sentar e falar, ó filho, é por esse caminho que tu deve seguir. E hoje é algo que eu estou orando muito para Deus mudar em mim. Eu confesso, estou sendo aqui sincero diante de vocês. Eu tenho um problema de decisão. Às vezes eu levo a esposa para comer alguma coisa e ela fala, não quero nada hoje não, come tu. Eu fico naquela, será que é para eu comer? Será que não é? Eu não sei o que é que eu escolho não, gente. Meu Deus. Tu acha que a gente deve comer o quê? Aí ela pega e, mulher sabe, é outro nível. Por isso que é a importância de você orar para uma mulher, né? Glória a Deus. Ela, você acha que você gosta de guerra? Ela começa a fazer uma conversa com uma psicóloga. O que é que você gosta? O que é que você está afim de comer hoje? Eu falo, não sei. Eu estou perdido nisso aqui, eu não sei se eu como, se eu não... É algo que foi gerado uma ferida em mim, um processo de direcionamento. E quando são pais ausentes na criação, acabam gerando filhos com dúvida. Você sabia disso? Não, né? Acabam gerando falha na matriz. Mas eu creio que nessa noite vai ser mudado muita coisa aqui, amém? Glória a Deus. Deixa eu correr aqui. Ainda estou acabando, irmãos. Terceiro ponto. Confiança. Confiar no Pai é mergulhar. É ter mais intensidade. Imagina um oceano. Dá medo. Você ficar no meio do mar, sozinho. Você pensa logo, vem bicho por baixo. Você está no meio do mar. E Deus fala, mergulha. Apenas aprofunda. Você, por obediência, você vai começar a mergulhar. Mas só que no meio do processo, falta luz. Porque a luz ela não bate até o fundo do oceano.
aumenta a pressão e aumenta o medo. E a única coisa que Deus nos pede é confia no processo. Confia no processo. Eu quero convidar você a se colocar de pé. Aleluia, Deus, aleluia, Deus. Seja sincero diante de Deus nesse momento. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero talvez você esteja passando por um momento onde seu pai foi falho para você. Talvez você esteja passando